se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Assim diz o texto sagrado, queridos: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Pode entender, diga amém. Esse texto é um texto bastante lido, bastante ventilado, é um texto bastante conhecido de todos os cristãos, que me chama a atenção e nos chama a atenção para algo de extrema importância para todos aqueles que desejam ser verdadeiros filhos de Deus. Pastor, existem falsos filhos de Deus? No sentido prático, sim. Porque a filiação, e eu citei aqui no momento do louvor, a filiação ela acontece em dois âmbitos: a filiação ontológica, a filiação por natureza, que é a nossa fé que nos une a Deus, que faz com que Deus habite o nosso espírito e que nós habitemos em Deus. É uma filiação por natureza. Nós temos a vida de Deus, somos filhos de Deus porque Deus habita em nós. Isso é imutável, é eterno. Isso não tem como mudar. No entanto, a Bíblia apresenta uma filiação por meio das obras, como o próprio Jesus declarou ali em Mateus capítulo 5, quando ele falava às multidões, ali no monte, no sermão da montanha, e ele dizia que as pessoas deviam amar os seus inimigos. Olha só, a palavra de reflexão que Jesus traz quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês têm amado os vossos inimigos e têm orado por aqueles que perseguem vocês? Aqueles que têm feito mal, que têm falado mal de vocês, que têm desejado coisas ruins, que têm caluniado, tocado nos entes queridos, nos filhos, na esposa, no marido, enfim, aqueles que perseguem, que não tem essas coisas, não existem essas perseguições, sim ou não? Na vida, no cotidiano, no trabalho, sempre tem pessoas contrárias, pessoas que se opõem a nós. Mas o ensino bíblico neotestamentário é que nós devemos amar os nossos inimigos, porque é muito fácil amar o amigo. Amar o inimigo é complicado, porque vai fazer com que nós olhemos para nós mesmos e tratemos com o nosso coração. Para amar o inimigo, você tem que amar menos você. Até para amar o próximo, Para amar o próximo como Deus ordenou, é necessário que nós amemos menos um pouquinho nós. O que acontece é que nós amamos muito a nós mesmos, e nos blindamos, e nos auto-justificamos, e estamos sempre agindo e vivendo de maneira proativa em defesa de nós mesmos, buscando os nossos interesses, e o nosso amor sempre é baseado naquilo que interessa, é o amor por conveniência. Mas aqui Jesus ele pega pesado, porque a palavra do reino é uma palavra pesada, é uma palavra de justiça, é uma palavra que não negocia com o pecador. A palavra do reino não negocia com o pecado, não abre mão, não cede. A palavra de Deus, quer dizer, ele fala aqui do evangelho. O evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E o evangelho aqui consiste na palavra de Deus, na palavra que Deus pronuncia, que sai da boca, dos lábios do Senhor. Não é qualquer palavra, não é qualquer evangelho, é a palavra de Deus. E este evangelho não é um conto, não é uma lenda, não é um mito, não é uma história, não é um conto de fadas. A palavra de Deus é o próprio Deus sendo pronunciado como espírito e vida para dentro de nós. Então a palavra, ela é espírito e vida, não é uma história, não é uma doutrina objetiva, vazia, filosófica, não. Ainda que a palavra de Deus passe pelos meios, pelos âmbitos filosóficos da coisa,
Os irmãos entendem, eu não estou falando que a palavra de Deus é filosofia, não. Eu digo que a palavra de Deus, a doutrina, o ensinamento, passa pelos âmbitos filosóficos, de pensamentos, de ensinamentos, de ideologias, passa por este âmbito. No entanto, não fica neste âmbito, a palavra de Deus, ela sobrepuja, ela ultrapassa a questão filosófica da doutrina e passa a ser o espírito e vida, porque quando Deus fala, Ele sopra a sua vida para dentro de nós, e a palavra de Deus é essa vida, é este espírito que tem a capacidade de nos tocar, que tem a capacidade de nos mover, que tem a capacidade de fazer com que nós revisemos os nossos conceitos e mudemos a nossa maneira de ser, de agir e de proceder. Por isso Paulo, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Veja como que ele já define aqui a questão do teor da palavra, da essência, a natureza da palavra. Porque esta palavra, ela traz aqui uma essência e nos coloca em um âmbito de fé na pessoa de Deus, mas essa pessoa de Deus, ela passa por Cristo. Então o Evangelho é o poder de Deus, mas como poder de Deus? Em Cristo. É o poder de Deus manifestado em Jesus, expresso em Jesus, que passa por um viver humano. Olha só, o que é o Evangelho? O Evangelho é o viver humano de Cristo. Vamos voltar um pouquinho, vamos pegar completo, né? Do trono até o trono. O Evangelho é assim, ó. É o verbo que se fez carne, ó. Ele deixou a sua glória e veio. Então saiu do trono, desceu, veio à terra, nasceu, criança, menino, cresceu. Viveu um viver humano, piedoso, cheio de bondade, de amor e de misericórdia, de perdão, acolhendo, abraçando, convivendo, se relacionando, recebendo, abraçando e fazendo bem. Então Deus se fez carne e viveu. Deus viveu nessa terra como ser humano. E então aos 33 anos aproximadamente, esse Deus que se fez carne, ele foi à cruz. Ó, o Evangelho, o que é o Evangelho? Viver humano de excelência aprovado pelo Pai. Cruz, morte, e não somente morte, agora ele é colocado na sepultura, ele desce ao Hades, e agora ele passa 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no Seol, e no terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscita, e ressuscita glorificado. Aquele corpo, aquela humanidade que nasceu e que viveu como criança, adolescente, jovem, homem adulto, que morreu e foi sepultado, agora ressurge dentre os mortos um novo homem, uma humanidade glorificada, absorvida pela vida eterna do próprio Deus. Amém? E agora essa humanidade, ela deixa essa terra e volta ao céu, volta ao trono, ó. Saiu do trono, veio à terra, viveu, conviveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e retorna ao Pai. O Filho unigênito na sua vinda, volta ao Pai como primogênito. Veio como um e volta como o primeiro dentre muitos. Agora ele é o cabeça de uma nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja, da qual todos nós fazemos parte. Isto é o Evangelho. Qualquer palavra que não passar por esses âmbitos, por esses ícones, por essas bases, não pode ser o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus nesse sentido, do trono até o trono. E agora este Evangelho precisa ser aplicado em nós. É por isso que aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu que ele não se envergonhava do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creram. E essa salvação também é dita, né, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, acompanhe. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Lá ele disse, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E aqui ele fala, eu venho lembrar vocês, mais uma vez, sobre o Evangelho que ele havia anunciado, o qual
recebestes e no qual ainda perseverais. Você ainda persevera no Evangelho, que é o poder de Deus, que implica na pessoa de Cristo, que passa pelo viver humano aprovado, morte, ressurreição, ascensão e entronização. Você ainda persevera neste Evangelho? Aí o versículo 2 diz: por ele também sois salvos pelo Evangelho, sois salvos pelo Evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, a menos que vocês não creram no Evangelho. Vocês são salvos pelo Evangelho, a menos que vocês não tenham crido na palavra, no Evangelho. Creram em qualquer outra coisa. Se creram no Evangelho, sois salvos. É uma salvação continuada, paulatina, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Está falando do Evangelho. Que Cristo morreu. Olha só, Paulo fala assim: eu venho lembrar vocês do Evangelho que eu recebi, e da forma que eu recebi de Cristo eu entreguei para vocês. Aí ele vai falar agora, que Cristo morreu. Diga: Cristo morreu. Diga: Cristo morreu. Mas isso tem que ter peso dentro de nós. Não pode ser uma frase vazia, destituída, desprovida de fé e de realidade. Porque quando fala Cristo morreu, aqui está uma parte, a parte essencial do Evangelho, a essência do Evangelho, a morte de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto final, isso aqui é o Evangelho. Pastor, pensei que o Evangelho fosse mais profundo, mas é muito simples, né? É simples no sentido objetivo da palavra. Quer dizer que o Evangelho se resume em Cristo ter morrido, sepultado e ressuscitado? Sim. Só que isso aqui tem uma profundidade muito grande quando se trata de uma aplicabilidade, ou da aplicabilidade desta verdade em nossa alma. Porque agora é necessário, ou se faz necessário, que nós entendamos a essência do que é a morte e a ressurreição. Porque toda a salvação de Deus, toda a obra de Deus em nós, quando eu falo obra de Deus em nós, é a obra exclusiva de Deus. Como o próprio Jesus declarou em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E esse trabalho consiste em aplicar em nós, na nossa alma, na minha alma, na tua alma, no teu coração, nos nossos corações, o Evangelho, que é o poder de Deus. E esse poder está situado, está incorporado, permeado na morte e na ressurreição. Com a entrada do pecado no mundo, o homem se extraviou, o ser humano se estragou. E você já tem ouvido várias vezes mensagens nesse ministério aqui, deste púlpito, nos estudos, nas comunhões, que o pecado consiste, ou a natureza do pecado, primeiramente, consiste em um distanciamento de Deus. Pecado é distanciamento de Deus, pecado é ruptura com Deus, pecado é deixar a Deus, pecado é se apostatar de Deus, é errar o alvo, é não acertar com Deus, ou seja, em Cristo. Quando você erra a Deus, você comete hamartia, você erra o alvo, você comete pecado. O pecado é esse distanciamento de Deus, isso é pecado. E com o distanciamento de Deus, com a desobediência do Éden, de não ter ouvido a voz de Deus, o casal lá, Adão e Eva, não terem ouvido a voz de Deus, e sim ouvido a voz da serpente, recebido a voz da serpente, comido as palavras da serpente, guardado, então o homem se tornou caído, sem Deus, e agora o homem passa, ou no homem passa a ser construída uma consciência, um pensamento, uma maneira de ver, de viver, de ler a vida sem Deus. Olha só, primeiro o homem se afasta de Deus e agora esse afastamento vai produzir uma consciência independente de Deus, que não deseja Deus, que não ama a Deus, que não quer Deus, que não tem fome e sede de Deus, que não depende de Deus, não quer saber de Deus, rompeu-se com Deus. Isso é pecado. E agora o homem se tornou pecador, caído, maligno, homicida, adúltero. O homem se tornou implacável, desonesto, religioso.
imprestável, egoísta, político. O velho homem é isso. O que é o velho homem? O velho homem é o ser humano caído sem Deus, coração distante, totalmente equivocado da vontade de Deus e que caminha num caminho distante do caminho de Deus. Isso é o velho homem, que está em oposição ao novo homem, que eu acabei de citar aqui agora. O evangelho é Cristo, o novo homem, viver humano, morte, ressurreição, ascensão e entronização. Amém, queridos? Só que agora esse evangelho tem que ser aplicado em nós nesses termos: morte primeiramente e depois ressurreição. Sabia que é necessário que a morte seja produzida em nós? Não a morte do pecado, porque a alma que pecar, essa morrerá. E quando o homem pecou, a morte, o elemento morte entrou para dentro dele. E o homem passou a morrer de duas maneiras: a morte literal, nesta vida física literal, que é esta morte que as pessoas vão ao cemitério depois, né, de haver morrido, vão ao cemitério e são sepultados naqueles túmulos, naqueles buracos. A primeira morte, a retirada desta vida. Cortou-se o vínculo desta vida. Ele foi banido desta realidade de vida, a primeira morte. E agora não somente isso, mas a segunda morte, que é a morte eterna, que é ser bandido da vida eterna. Você já parou para pensar o que é o lago de fogo? As pessoas falam que o lago de fogo é um lago, as pessoas ficam pulando e sofrendo e queimando e gritando. Não sei se é isso não, eu acho que não. Não sei se é não, pode ser. A pessoa não tem certeza não? Não, tem certeza não. Uma coisa eu tenho certeza: Deus é a vida. Diga, Deus é vida. E todas as existências possíveis no universo ou nos universos estão vivendo e sobrevivendo em Deus. Ele é a vida e todos vivem em Deus, respiram em Deus, se movem em Deus. Deus mantém todos, porque Ele é a vida. Não existem duas vidas no universo, existe a vida maior, que é Deus, a fonte de toda a vida, e nós, existências de Deus, criaturas de Deus, que vivemos em Deus, sobrevivemos em Deus. Então a segunda morte agora consiste em ser banido de Deus. Atenção, primeira morte, essa morte literal, ser banido dessa vida, ser tirado desta vida. Segunda morte, ser banido da vida maior, da vida eterna que é Deus. Ser extinto, banido. E o evangelho consiste nesta morte, que não é a morte causada pelo pecado, mas é a morte causada por Deus. Já ouviram dizer que existe uma morte causada pelo pecado e uma morte provocada, promovida, aplicada por Deus? A morte promovida pelo pecado é consequência das trevas. A morte promovida por Deus é consequência da luz de Deus em nós. Porque o velho homem não presta para nada. O velho homem é desonesto, o velho homem é maligno, o velho homem ele é diabólico, ele é demoníaco. Ele não ama ninguém, ele ama a si mesmo. E agora esse velho homem, como o próprio Jesus declarou, a carne para nada aproveita. Esta carne, como natureza maligna, natureza pecaminosa, ela para nada aproveita. Deus ele não deseja maquiar o velho homem. Deus não deseja cobrir o velho homem com uma veste de folhas de figueira. Lembra lá atrás, quando Adão e Eva pecou, que se cobriu de folhas de figueira? Como quem quer se justificar, como quem deseja se promover, se salvar, sobressair, ressaltar. Não, Deus ele não deseja maquiar o velho homem. É por isso que a religião maqueia o homem. O mundo religioso dos homens, que religião é uma coisa que é criada pelos homens, Deus não criou religião, Deus não estabeleceu religião, até mesmo a religião judaica, que se tornou uma religião que foi dada por Deus no Monte Sinai para Moisés naquela época, naquele tempo, lá no deserto, não foi dada como uma religião, como um cerimonial, como um procedimento ritualístico em nome de Deus. Não. A lei foi dada no Sinai para que os homens fossem informados de quem eles eram. Vocês são isso aqui, ó. Vocês são homicidas, são adúlteros,
estão cheios de divisão, de contenda, de inimizade, vocês são blasfemadores, vocês levantam falso testemunho, vocês desejam a mulher do próximo, vocês são roubadores, então não façam isso. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e vai, a lei vai trazendo. Mas isso aqui não é para o homem ser bonzinho e agora trazer sobre si uma roupagem exterior, de uma lei exterior, que diz para ele fazer isso e não fazer aquilo, que ele tem que olhar para aquilo e não olhar para isso, comer isso, não comer aquilo, e fazer isso, não fazer aquilo. Não. A lei, como Paulo explica em Romanos capítulo 7, ela veio para avultar a ofensa. A lei veio expor o homem. A lei veio colocar o homem no seu lugar, dizendo: você é isso. Você, velho homem, homem caído, ser humano distante de Deus, você produz isso porque você é isso. Você é uma árvore chamada pecado, e a árvore de pecado vai produzir pecados, frutos pecaminosos. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Não percam a esperança. A lei dizia para o povo de Israel: não percam a esperança, porque o descendente está vindo. O descendente está vindo para resolver, porque ele vai ser o padrão do Pai, o padrão de qualidade de Deus, o padrão de humanidade, a humanidade que Deus deseja, um procedimento de comportamento, de atitudes, de relacionamento que Deus deseja, porque não é um relacionamento humano caído, é um relacionamento que Deus, onde Deus é manifestado naquela pessoa. E foi isso que Jesus, diga Jesus, Jesus fez isso. Deus se manifestou em Jesus. Consegue entender isso aqui? O verbo, diga o verbo, que estava com Deus e que era Deus, ele se fez carne. A carne aqui é o ser humano, é Jesus. E agora este verbo que é o Criador, que é o próprio Deus, agora ele vive naquela humanidade. Ele se revestiu da humanidade para mostrar para os homens o que é viver, o que é ser humano e o que é manifestar Deus no seu viver. Não cabe religião aqui, não cabe regras. Não cabe ritual humano, procedimento, atitudes provinda ou oriundas de um coração sem Deus, que é o coração do velho homem. E agora nisso consiste o poder do Evangelho, essa aplicabilidade do Evangelho em nós, que começa pela morte. Então o velho homem, ele não tem jeito para ele. Não podemos dar uma roupagem para o velho homem, dar uma roupa nova para ele. Penteia o cabelo do velho homem, dá uma roupa mais comprida para ele, para não mostrar as pernas. Faça com que ele seja bonitinho. Lembra da porca lavada lá de 2 Pedro? A porca lavada. A porca lavada vai continuar sendo porca. Você lava a porca, pensa numa porca limpa, lavadinha, bem bonitinha, rosinha, rosadinha. A porca rosada. Aí você pega a porca e coloca um lacinho na porca. Aí você põe uma roupinha na porca. Aí você coloca a porca para dormir com você na cama. E cobre a porca com o teu travesseiro e com o teu cobertor. Aí você beija a porca. É porca. Ela não é um animal limpo porque você colocou uma roupinha nela, ela continua sendo porca, porque a natureza dela é porca. E a natureza do velho homem é ser velho homem. E não podemos dar uma roupagem para o velho homem. O velho homem só tem uma saída para ele: a morte. Diga a morte. Por isso que o Evangelho começa com morte e também ressurreição. Paulo declarou que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É o poder que destrói o coração, que destrói a ideologia, a filosofia de vida humana do velho homem, a maneira que o velho homem olha e lê a vida, interpreta e trata o seu companheiro, o seu próximo, a maneira que o velho homem olha para Deus. Tudo isso tem que ser banido, destruído, apagado, extirpado, crucificado, morto e sepultado. Põe uma pedra na frente do velho homem e diz aqui jaz. Aqui jaz quem? Aqui jaz o velho Fernando. Aqui jaz o velho irmão, a velha irmã. Jaz, o que aconteceu? Morreu e foi sepultado. Não tem mais jeito para ele. Jeremias aqui, o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 8 tem um texto importante aqui que eu quero ler com os irmãos, nesse sentido. Jeremias capítulo 1, versículo 8 diz assim, Deus falando com o profeta: não temas diante deles, diante dos homens, das pessoas, das nações, no momento que ele foi constituído profeta, né? Não temas,
quando estiver diante das pessoas. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, o profeta está narrando. O Senhor esticou a mão e tocou a boca do profeta, e o Senhor disse ao profeta: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Diga, palavra de Deus. Diga, Evangelho de Cristo. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Estou te constituindo sobre as nações, sobre os reinos. Deus constituindo o profeta Jeremias. Para arrancares. Eu estou te constituindo para você arrancar. E não somente arrancar, mas para derribar, para destruir, para arruinar. Pastor, eu nunca tinha lido esse texto. Eu penso que o profeta é só para dizer palavras boas para o povo, palavras que o povo quer ouvir, palavras que o ouvido coça para ouvir. Sabe aquela pessoa que fala da caixinha de promessa? Tem caixinha de promessa ou não tem? Aí, todo mundo aqui tem uma caixinha de promessa, né? Aí você vai na caixinha de promessa, tirar um versículo para ver se sai um versículo bom para você. Para ver se sai uma palavra boa para mim. Aí a pessoa quer tirar um versículo que fala coisas boas para ele. Deus vai falar uma coisa boa. Se Deus falar uma palavra ruim, ele fala: não, isso aqui Deus não falou não. Coloca de novo e tira outra. Até acertar uma palavra que seja mais ou menos para ele. Pelo menos mais ou menos, né? Que fé é essa? Que tenta tirar sorte. Isso aqui é tirar sorte. Me perdoe se você um dia fez isso, ainda faz. Mas isso é tirar sorte, é lançar sorte de Deus. Deus não lança sorte, Deus, e a verdade é verdade, o evangelho é evangelho. Não se negocia. Tirar versículo da caixinha de promessa para ver se Deus vai falar com você uma coisa boa, é a mesma coisa de você joga tarôs. Joga os tarôs aí para ver se tem coisa boa ou coisa ruim. Joga as cartas aí, meu amigo, minha amiga. O que eu posso fazer? É aquele cristão que pega o Salmo 91 e agora abre a Bíblia no Salmo 91, que o Salmo 91 é um salmo poderoso, né? Quem conhece o Salmo 91, um salmo clássico, muito falado e lido no meio do povo de Deus. Aí o Salmo 91 é um salmo poderoso, é uma oração forte. E o povo de Deus gosta de oração forte, né? Reza brava, né? Gosta dessas coisas para poder livrar do mal, guardar a casa do bandido. Aí pega o Salmo 91 e abre ali, põe na estante e fica ali anos e anos empoeirada, aquela página queimada pelo sol. Porque ele acha que o Salmo 91, aberto na sua casa, tem algum poder ou alguma influência positiva sobre a sua vida, sobre a sua família. E ele está equivocado, porque o Salmo 91 é uma oração, sim, poderosa, mas condicional. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. E diz ao Senhor: o Senhor é o meu Deus, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E agora ele passa a olhar para o Salmo 91, não como uma reza, como uma oração forte, como um patuá, como um amuleto de sorte, não. Ele passa a olhar como um objetivo de experiência de vida. Eu preciso habitar Deus. Como o versículo seguinte diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Você já fez do Altíssimo a tua morada? Lembra que nós falamos aqui agora há pouco, nos louvores, no início da mensagem, que Deus habita em nós. Quantos aqui creem que Deus habita o seu coração? Diga amém. Diga: Deus habita em mim. Agora eu pergunto a você, e é uma pergunta retórica: você habita em Deus? Porque habitar em Deus é experimentar o evangelho na tua vida, que começa com a morte. É por isso que o profeta foi constituído diante dos reinos e diante das nações para arrancar, derribar, destruir e arruinar. Não consegue ver morte aqui? Morte. Olha o princípio da morte aqui: derribar, arrancar, destruir. Morte, é o princípio morte. Só que o texto continua, finalzinho do versículo 10. E também, diga aí também, para edificares e plantares. Então, a palavra de Deus, que é falada aqui no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10,
é o poder de Deus para arrancar, derribar, destruir e arruinar. O quê? O velho homem. Os conceitos do velho homem, a religiosidade do velho homem, o amor natural do velho homem. Porque o amor natural do velho homem é político, é condicional. E então se aplica a morte em nós. O evangelho, ele é constituído de morte. E quando Deus aplica morte, ele aplica morte nos nossos conceitos caídos, para que então possamos viver em ressurreição. Primeiro a morte e depois a ressurreição. As pessoas invertem os valores, né? Eles querem a ressurreição. Eles querem a glória. Eles querem a vida. Mas poucos querem a morte. Vocês se lembram daquele episódio? Eu sempre gosto de citar aquele episódio clássico de Mateus capítulo 16, quando a partir do versículo 21, Jesus declara: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário a ele, lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Por que ele fala desde esse tempo? Porque o versículo 21 diz desde esse tempo. Por quê? Mateus 16, versículo 21. Vamos acompanhar. Olha só. Desde esse tempo. Essa expressão desde esse tempo, essa expressão temporal, está nos ligando aos versículos anteriores, em que Jesus questionou, a partir do versículo 13, sobre a sua própria pessoa. Questionou os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? O que o povo está dizendo aí, minha gente? Ô, pessoal, vem aqui, discípulos, faça favor, se aproxime, por favor. Me fala uma coisa aqui, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos, um falou uma coisa e falou outra, né? Jesus, o povo, uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista, ou alguns dos profetas aí, um profeta que ressurgiu. Ah, muito bom, quer dizer, o povo diz que eu sou um profeta, né? Tá. Ok. Mas e vocês? Aí o versículo 15 diz: mas e vocês? Continuou Jesus perguntando: que dizeis que eu sou? Aí Simão, Pedro, teve uma revelação do Pai dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Verbo, o próprio Deus que se encarnou e está no meio de nós. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Aí Jesus diz: muito bem, Simão, Pedro, o Pai te revelou isso e eu vou te revelar outra coisa. Eu também te digo, versículo 18, que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o desenrolar do discurso de Cristo. Cristo pergunta: o povo está dizendo que eu sou quem? Profeta, algum profeta que morreu e que voltou. Beleza, e vocês? Tu és o Cristo. É estabelecido aqui agora um fundamento. A verdade, um fundamento de fé. Jesus é o Cristo, é o Deus que se fez carne. A cabeça da nova criação. E agora Jesus revela a segunda coisa a Pedro: eu vou edificar a minha igreja. Aí você faz a soma das duas informações, da revelação do Pai e da revelação de Cristo. A revelação do Pai é que Jesus era o Cristo, e a revelação de Cristo é que ele vai edificar a sua igreja. Cristo é a igreja, o novo homem, a casa de Deus. E aí vai, versículo 21, ele fala: desde esse tempo. Que tempo? Do tempo em que Jesus revelou essas coisas, teve esta comunhão com eles, e que coisas foram estabelecidas, esclarecidas. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. É necessário, porque o projeto de Deus é de pegar o homem e elevar o homem à glória.
O projeto de Deus é pegar o homem, pegar esse homem e fazer com que ele caminhe uma caminhada de fé, de justiça, e agora esse homem passe por morte, ressurreição, e agora ele alce a glória. Porque agora esse homem em glória, entronizado, é o desejo de Deus, porque é o reino, é a autoridade de Deus manifestada. E tudo isso é aplicado no homem Jesus. E agora o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, que também deve ser aplicado em nós. Portanto, saiba, meu irmão e minha irmã, é necessário que a morte seja aplicada em você. Como devia ser aplicada em Pedro. Aí Pedro, momentos antes, teve a revelação de Deus que Jesus era o Cristo, que agora ele ia edificar a igreja e que havia umas portas do inferno, forças do além, da morte, que iam batalhar contra a igreja, ia se opor à edificação, mas que não iam prevalecer. Aí Pedro, versículo 22, chamou Jesus no canto. Chamando Pedro à parte, disse a Jesus: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Jesus disse que era necessário para ele ir para Jerusalém e sofrer. Não somente sofrer muitas coisas, mas morrer. Jesus tem compaixão de ti mesmo. Tenha dó de ti. Isso de nenhum modo vai te acontecer. Olha aqui o coração do homem caído, natural. Está chamando Pedro, pastor, de velho homem? Por que não? Só tem um que não é velho homem. Chama-se Jesus Cristo, Nazareno. O Cristo de Deus. Esse é novo homem. O resto é velho homem, que passaram por um processo de morte e ressurreição, que receberam a aplicabilidade do poder de Deus em sua alma, em seu coração, e então viveram a vida e experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso de nenhum modo te acontecerá, Jesus. Como é que uma pessoa acaba de ouvir Jesus dizer que era necessário ir neste caminho? Porque o caminho de Deus é um caminho contrário do mundo. O mundo não quer sofrer, o mundo não quer a morte, o mundo não quer o sofrimento. Os sofrimentos são como pedras que você vai pisando e caminhando, que te leva até a vitória em Cristo. Sofrimentos são pedras que amadurecem, que gera o caráter, que forja o caráter, que aperfeiçoa o coração, a alma, que quebra cadeias. É um caminho de sofrimento e de morte. A morte e o sofrimento é necessário, a palavra da cruz é necessário, não há evangelho sem cruz. Esse evangelho triunfalista que fala que você vai parar de sofrer, que você agora vai ser feliz e tudo de bom vai acontecer na tua vida porque Deus é o teu Deus, isso não é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus e o poder de Deus é a morte e a ressurreição. Aí Pedro chamou Jesus e falou isso para ele, né? Aí Jesus falou assim: vem comigo aqui. Vem cá, Pedro, vem cá. Arreda Satanás. Porque tu não cogitas, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus em cima dos homens. Irmãos, o velho homem, ele não cogita, ele não imagina, ele não pensa, não há reflexão, não há nenhuma sensibilidade para as coisas eternas do alto. É por isso que esse velho homem, este velho Pedro, este Satanás, foi Jesus que chamou, não foi eu, está escrito. Jesus não disse que ele é o Satanás, o diabo, não, você é um Satanás. Satanás é adjetivo, é adversário. E o velho homem, ele é adversário de Deus. O velho homem não concorda com Deus, não tem comunhão com Deus. O velho homem não acredita em Deus, ele não quer Deus. O velho homem quer a sua vida, vida boa. O velho homem, ele não tem compromisso com Deus. Deus fala uma coisa, ele quer outra. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, e Jesus diz ao meu coração e ao seu coração nesta manhã: se alguém quiser vir após mim, é um caminho proposto de morte, sofrimento, tratamento, aperfeiçoamento, quebrantamento, renovação, transformação, santificação e depois de glória. Você deseja seguir Jesus?
É se você quiser, porque de repente você fala assim, não, pastor, eu não quero. Então está tudo certo. Você não quer, é uma opção. Aí está o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha, de decisão. Aí está. Não quero muito, pastor. Esse negócio de sofrimento, de morte, não é comigo. Eu não estou falando do sofrimento do mundo, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala de uma aflição de um mundo da vida. A vida, ela tem uma aflição. Ela impõe uma dificuldade. A vida humana tem as suas aflições muito natural. No casamento, na vida a dois, criação de pai com filho, da mãe com filho, entre marido e mulher, entre vizinhos, do trabalho, vida financeira, dificuldade, luta para vencer, para pagar as contas, para criar os filhos, luta para viver e para sobreviver. Aí vem uma enfermidade, aí vem uma pandemia, e são as aflições do mundo. Mas Jesus não está falando desse sofrimento do mundo, é um outro sofrimento, que agora você tem que querer, você tem que almejar, aspirar por esta morte, por esse sofrimento. Porque se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser vir comigo, e para onde, Jesus? Desde esse tempo, versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer não poucas, mas muitas coisas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Tem alguém que quer vir comigo? Ou seja, tem alguém que deseja passar por esses princípios que Deus estabeleceu, de morte, de aniquilação da velha natureza, do velho homem, ter a religiosidade destruída, a carnalidade, o adultério, o desamor, a política, a religiosidade, o engano, o egoísmo, a inimizade, a oposição aos outros, tudo isso tem que ser destruído em nós, para que nós encontremos uma vida plena em Deus, de ressurreição. Primeiro morte, depois ressurreição, mas não é a morte do corpo físico, nem um sofrimento do mundo, é uma morte da alma. Olha o versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. A tua cruz, a cruz de Cristo, te dá salvação eterna, te projeta para a nova Jerusalém, para a eternidade com Deus, garante o teu passaporte para a vida eterna. Diga amém. Quantos aqui creram na cruz de Cristo? Quantos estão cobertos do sangue de Jesus, da eficácia da justificação do Calvário? Diga amém. Isso te dá o passaporte para a vida eterna, te garante a vida eterna. Não pelas tuas obras, mas pelas obras de Cristo. Só que agora a tua cruz, a tua escolha, a tua decisão vai te projetar para o reino, para reinar com Cristo os 1000 anos a partir da sua segunda vinda, e não somente isso, fazer com que você desfrute do galardão do arrebatamento antes da grande tribulação. Domingo estaremos aqui ministrando, a partir de domingo, os 7 selos do Apocalipse. Eu acredito que é uma mensagem muito importante, própria a esta era que vivemos. Serão grandes mensagens, maravilhosas mensagens que vão mudar a nossa vida, dependendo da nossa situação ao ouvir essas mensagens, dependendo da nossa reação diante das mensagens. Então isso é o que eu queria falar para os irmãos esta manhã, que o Evangelho é o poder de Deus, esse poder está em Cristo, mas não é no Cristo, lá em cima, lá no alto, lá no céu eterno, lá do lado de Cristo, de Deus, não é distante, é presente nas nossas vidas. É este poder que aplica em nós a morte e a ressurreição. É este poder que faz com que nós, ao negarmos a nós mesmos, desfrutemos da morte do velho homem e do ressurgido novo homem. Por isso Paulo declarou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho nesta vida humana, vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou. Olha só, que declaração. Já não sou eu quem vive. Olha, Paulo, então se tu não está vivendo, então está morrendo? Estou morto, estou crucificado com Cristo. E agora, quem está vivendo então, nessa carcaça velha humana? Cristo vive em mim, a ressurreição. Você deseja que Cristo viva em você?
Você deseja que Cristo seja manifestado na tua vida? Você quer que as pessoas vejam Cristo na tua casa, no teu casamento? Você quer que as pessoas vejam Cristo nas ruas, no teu trabalho, onde quer que você esteja? Então você precisa fazer morrer a velha natureza. Negar a si mesmo é fazer com que você morra a cada dia, é um morrer a cada dia. Negar a si mesmo é dizer não para o teu ego, para o teu eu, para o teu coração, que na maioria das vezes é enganoso e é opositor a Deus, como foi Pedro ali, se opondo a Jesus naquela ocasião. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.